Imagine, por um instante, que numa única noite, sem aviso, Havana inteira seja engolida pela escuridão. Não um apagão comum, desses que o regime tenta justificar com desculpas recicladas, mas o início de algo muito maior. Algo que muitos especialistas chamam de o efeito Caracas. A causa estaria a milhares de quilômetros dali. A queda repentina do regime venezuelano, o único pilar que ainda mantém Cuba respirando artificialmente. Analistas afirmam que, se Caracas colapsar, Havana não apenas estremeceria, entraria numa crise sem precedentes em sua história recente. O vídeo de hoje destrincha passo a passo esse cenário, com dados concretos e uma narrativa que expõe a fragilidade do modelo cubano, sustentado por décadas por ideologias falidas e alianças artificiais. Durante anos, Cuba e Venezuela mantiveram uma relação descrita por analistas como um casamento de conveniência. Quando a União Soviética ruiu nos anos 90, Cuba ficou completamente órfã. A ilha mergulhou em fome, apagões e estagnação econômica. Foi então que Hugo Chávez, guiado pelo sonho bolivariano e por ambições personalistas, surgiu como o novo provedor. Um benfeitor disposto a despejar petróleo e dinheiro num regime que não conseguia sequer alimentar a própria população. Essa aliança foi tão profunda que especialistas passaram a se referir aos dois países como Cubazuela, um híbrido político e econômico, onde Havana dava o know-how ideológico e Caracas bancava a conta. Mas a pergunta inevitável é: o que acontece quando esse provedor desaba? Hoje, a Venezuela envia a Cuba cerca de 27 mil barris de petróleo por dia, número já muito menor do que no auge da relação. Ainda assim, representa 35% a 40% de toda a energia consumida pela ilha. Em termos simples, de cada 10 lâmpadas acesas em Cuba, 4 dependem diretamente do petróleo venezuelano. E o que ocorre quando quase metade da energia de um país some de um dia para o outro? Além disso, milhares de médicos cubanos trabalham na Venezuela, mas o dinheiro pago por eles não vai para os profissionais, vai para o governo cubano, que lucra centenas de milhões de dólares com esse esquema. É uma das principais fontes de renda do regime. A verdade é simples e cruel. Sem a Venezuela, Cuba perde sua linha vital de financiamento e energia. Nos últimos anos, a crise venezuelana reduziu drasticamente a capacidade de enviar petróleo. Em 2013, o país produzia mais de 2,5 milhões de barris por dia. Hoje, especialistas afirmam que a produção mal chega a 1/3 disso. O reflexo é direto. 2023, média de 56 mil barris enviados a Cuba. 2024, queda brusca para 32 mil barris. 2025, colapso no início do ano. Apenas 10 mil barris por dia, o menor nível em décadas. A consequência é imediata e devastadora. Apagões, falhas de transporte, escassez de combustível. Cuba tenta se equilibrar comprando pequenas quantidades da Rússia, do México ou pedindo doações, mas nada disso compensa o fim da mamata histórica. Analistas em Havana já admitem, nos bastidores, que se o fluxo venezuelano parar por completo, não há plano B. É como retirar a última madeira que sustenta um andaime apodrecido. Agora, imagine o dia seguinte à queda do regime venezuelano. Os petroleiros deixam de atracar nos portos cubanos. O fluxo simplesmente para. O que acontece? Primeiro, a luz se apaga. Literalmente. A ilha já sofre apagões de 9 horas por dia em Havana e até 20 horas no interior, mesmo com a ajuda venezuelana. Sem ela, especialistas afirmam que a situação se tornaria 10 vezes pior. Muitas usinas elétricas cubanas só funcionam porque recebem o combustível vindo de Caracas. E mais de 1/3 da capacidade nacional já está parcialmente inoperante. Sem combustível, Cuba mergulharia numa escuridão constante. Comida estragando nas geladeiras. Hospitais funcionando com geradores precários. Bombas de água desligadas. Noites inteiras iluminadas apenas por velas. Isso não é exagero. Nos anos 90, após o fim soviético, Cuba viveu apagões massivos e fome generalizada. Agora,
a situação seria ainda pior, porque a economia está muito mais frágil e endividada. O transporte entraria em colapso. Os ônibus já são raros, a gasolina é quase inexistente e muita gente voltou a usar bicicletas e carroças. Sem a Venezuela, até o mínimo que ainda existe desapareceria. Ir ao trabalho viraria uma odisseia diária. As fábricas parariam. Sem energia e sem diesel, a produção de açúcar, níquel e cimento, que já é mínima, cairia praticamente a zero. Isso significa menos exportações, menos divisas e mais inflação, que já atinge níveis absurdos. E aqui está um dado crucial. Para substituir o petróleo que a Venezuela envia quase de graça, Cuba precisaria gastar entre 1 e 2 bilhões de dólares por ano. E Cuba não tem dinheiro, não tem crédito e está tecnicamente falida. Portanto, não existe saída mágica. A crise energética se tornaria tão profunda que geraria uma crise social explosiva. Imagine chegar em casa após um dia exausto e encontrar tudo escuro. De novo, nada para cozinhar, água sem pressão, tudo estragando. Por quanto tempo um povo já cansado suporta isso? A resposta provável: não muito. E é aí que entra o ponto político. Sem petróleo, sem apoio e sem dinheiro, o governo cubano enfrentaria o que mais teme: pressão popular real, descontentamento generalizado e risco de protestos em massa, como em 2021, mas muito maiores. E nesse cenário, surge uma questão inevitável: quem salvaria Cuba? A Venezuela não pode mais. A Rússia tem seus próprios conflitos. O Irã está sob sanções. A China não dá nada de graça. O México está limitado. E os aliados ideológicos latino-americanos não têm recursos. A lista é curta. A rede de segurança sumiu. O regime cubano, pela primeira vez em mais de 60 anos, poderia estar completamente sozinho. E isso é apenas o começo da reta final, porque o impacto político e social promete ser ainda maior. Com a derrocada venezuelana, Cuba se vê isolada como nunca antes. Especialistas são unânimes ao afirmar que não existe substituto real para o papel que Caracas desempenhou. O pouco que Moscou enviou nos últimos anos, carregamentos simbólicos de petróleo, jamais serviu como solução estrutural. A Rússia vive seus próprios desafios geopolíticos, enfrenta desgaste militar e sanções, e não tem interesse nem capacidade de assumir o papel de mantenedora de Havana. A mesma lógica vale para o Irã, um país estrangulado por sanções, crises internas e limitações logísticas. Analistas destacam que o Irã até poderia enviar ajuda pontual, mas jamais teria condições de sustentar a ilha com o volume necessário. E mesmo que quisesse, manter um país do outro lado do mundo consumiria recursos que Teherã simplesmente não tem. A China aparece como outra possibilidade, pelo menos na teoria. Porém, Pequim é pragmática. A China não sustenta regimes falidos sem retorno. Investidores chineses já suspenderam projetos em Cuba pela total falta de garantias. Eles enxergam a economia cubana como uma aposta de risco extremo. No máximo, poderiam oferecer ajuda humanitária restrita, não o salvamento econômico que Cuba precisa desesperadamente. Em outras palavras, a China negocia, mas não adota regimes falidos como dependentes. Resta o México. Durante 2023 e parte de 2024, o país ajudou Havana com petróleo, movido por afinidades ideológicas. Porém, até o México viu que não podia continuar. Em 2025, as exportações mexicanas de petróleo para Cuba despencaram 73% por limitações próprias da Pemex, que sofre queda de produção e precisa priorizar clientes que pagam, algo que Cuba não faz. Mesmo com uma presidente ideologicamente simpática ao regime cubano, não existe cheque em branco nem petróleo sobrando. Outros aliados ideológicos latino-americanos, Argentina, Bolívia, Brasil, podem oferecer discursos, votos simbólicos em organismos internacionais ou algum crédito tímido, mas nenhum deles tem a capacidade, muito menos a disposição, de assumir o papel de provedor que a Venezuela representou por 2 décadas.
É essa solidão diplomática que expõe a realidade nua e crua. O regime cubano perderia o seu último pulmão artificial. Com o colapso venezuelano, Cuba entraria numa corrida desesperada por sobrevivência. Os especialistas apontam que o governo teria diante de si apenas duas opções extremas: reformas econômicas profundas, abrindo espaço para capital privado e estrangeiro, desmontando tabus históricos, repressão e força, repetindo o velho método de empurrar a crise com a barriga e tentar sufocar protestos, esperando por um milagre que não virá. E é nesse ponto que surge a pergunta: o regime cubano sobreviveria sem a Venezuela? Ou estaríamos diante da estocada final, num sistema que resiste desde 1959? Para especialistas, a queda de Maduro teria um efeito devastador, não só econômico, mas moral e psicológico. Durante décadas, o discurso oficial cubano se sustentou na ideia de solidariedade revolucionária. Irmãos que resistem juntos. A Venezuela era o último farol desse romantismo ideológico. Se ele se apaga, o regime cubano perde seu principal argumento histórico. A população veria com clareza o fracasso duplo, o de Caracas e o de Havana. Isso abalaria profundamente a narrativa de resistência que o Partido Comunista tenta repetir há gerações. E quando o discurso cai, o medo cai junto. Com a economia em fase terminal, sem petróleo, sem energia, sem dinheiro e sem apoio, o descontentamento interno poderia atingir um nível explosivo. Os protestos de 2021, que já assustaram o regime, seriam apenas uma prévia. Com fome, apagões constantes e ausência de futuro, milhões de cubanos poderiam chegar a um ponto sem retorno. E, historicamente, quando o povo perde o medo, o regime perde o controle. Os militares também entram nesse cálculo. A cúpula das Forças Armadas permanece fiel ao regime porque ainda desfruta de privilégios: carros, casas, recursos escassos. Mas se o bolo encolhe a ponto de nem a elite militar ser beneficiada, a lealdade pode balançar. Em vários países do mundo, mudanças de regime aconteceram quando os militares perceberam que estavam afundando junto com o governo. Cuba não estaria imune a esse fenômeno. No campo simbólico, Cuba ficaria extremamente isolada. Sem Venezuela, restariam apenas Nicarágua e Bolívia como aliados regionais, países que também enfrentam suas próprias crises. Especialistas afirmam que a perda de apoio continental teria impacto direto no moral interno do regime e até no Partido Comunista. Mesmo dentro da estrutura política cubana, surgiriam questionamentos. Continuamos insistindo num modelo que ninguém mais sustenta? Mas há uma segunda alternativa possível: o regime tentar sobreviver a qualquer custo. Cuba já desafiou previsões de colapso no passado, como na década de 1990, durante o período especial. A população sofreu, mas o regime se manteve. O controle social é rígido, a máquina repressiva é eficiente e o governo domina todos os setores da sociedade. Alguns analistas não descartam que Cuba consiga resistir por anos, embora isso signifique maior miséria para o povo. A diferença agora é que não restam mais coelhos na cartola. Não há União Soviética, não há boom turístico, não há Venezuela para subsidiar energia. A população está exausta. E cerca de 20% dos cubanos já deixaram o país, num êxodo massivo sem precedentes, 1 em cada 5. Assim, a pergunta final é inevitável. Se a Venezuela cair, quanto tempo Cuba ainda resistiria? Meses? Alguns anos? Ou, surpreendentemente, mais de uma década? O relógio começaria a marcar o fim de uma era, a não ser que algo inesperado acontecesse. Chegamos então ao clímax da análise. O chamado efeito Caracas seria devastador para Cuba, não apenas economicamente, mas como gatilho de transformações profundas. Quando o petróleo para de chegar, algo maior se apaga: o mito da invencibilidade do regime. E na escuridão surge a pergunta que todos evitam: até quando isso se sustenta? Se o sistema colapsa, o sofrimento do povo cubano seria enorme: mais escassez, mais migração,
mais incertezas. Mas, por outro lado, poderia ser o ponto de partida para mudanças estruturais que o país nunca teve coragem de fazer. Abertura econômica, reformas políticas, novos acordos com potências estrangeiras, talvez até com os Estados Unidos. Nenhum desses caminhos seria fácil. Todos carregam riscos. Mas permanecer como está também não é mais sustentável. No fim das contas, estamos falando do destino de milhões de cubanos que já enfrentaram o inimaginável. A pergunta agora passa para você. O que aconteceria com Cuba se o regime venezuelano realmente cair? Seria o golpe final no governo cubano? Ou Havana encontraria uma última tábua de salvação? Reformas seriam o caminho? Ou caos total? Escreva sua análise nos comentários. Ela realmente importa. Se este conteúdo te ajudou a entender o cenário geopolítico crítico que envolve Cuba e Venezuela, deixe seu like e compartilhe. Isso ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas. O futuro está sendo escrito diante dos nossos olhos. Nos vemos no próximo vídeo.